2023. Na mesa de som, Evandro Venceguerra e Lucas Oliveira. Boa tarde! Brasil! No controle de vídeo, Matheus Pereira e Santu. Produção feita pelo Departamento de Jornalismo da Nova Difusora por Francisco Rossi Júnior. Você pode participar dos Sintonizados ligando para cá. Fale com a Salete no 11 4624 7511. Também pode mandar um WhatsApp para a gente. O número é 11 976 77 48 20. A Rádio Nova Difusora está em multiplataformas, além de nos ouvir no 79.9 FM. Você pode acessar nosso site www.novadifusora.com.br. Lá você nos ouve ao vivo. Também tem um portal de notícias para você e os links para as principais redes sociais da emissora. E você que quer nos assistir, estamos ao vivo nos canais da Connect TV e em nossos canais do YouTube e Facebook. Entre em nosso YouTube, Rádio Nova Difusora, se inscreva e faça parte dessa família que cresce mais a cada dia. Vamos então aos principais destaques de hoje dos Sintonizados. Temos as principais notícias do dia com a agência Rádio 2. Anthony é acusado de agressão doméstica. Influenciador de Osasco morre após levar 8 tiros. Clientes de lotérica não se abalam com o corpo de homem morto em fila. Bolsonaro conta com o apoio de Nunes Marques para se livrar de julgamento no TSE. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui nos Sintonizados. E vamos às principais notícias do dia com a agência Rádio 2. Começa agora. Notícias da agência Rádio 2. 30 milhões de brasileiros inadimplentes podem ser beneficiados por programa de renegociação de dívidas. Com a repórter Milena Abreu. 30 milhões de brasileiros podem ser beneficiados por novo programa de renegociação de dívidas. Batizado de Desenrola, o programa é uma promessa de campanha do presidente Lula. O alvo do programa são famílias inadimplentes das camadas mais pobres da população. As renegociações serão limitadas a famílias que ganham até 2 salários mínimos e estejam devendo até R$5 mil. De acordo com os registros de inadimplência, a maior parte das dívidas dos brasileiros é com bancos, varejistas e companhias de água, luz e telefonia. O que o governo vai fazer é basicamente um leilão da dívida. Em troca de participar da negociação, a empresa credora terá garantia do Tesouro caso o devedor não consiga honrar os compromissos. Um mecanismo que beneficia tanto credores como devedores, como explicou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento, ele vai ter a certeza do recebimento. Então a gente quer melhorar as condições de desconto dos credores e, obviamente, facilitar a vida dos devedores. Como as dívidas são privadas, o sucesso do programa depende da adesão dos credores, mas o governo está otimista. Por causa de burocracias, o Desenrola ainda deve levar cerca de 1 mês para entrar em vigor. Da Rádio 2, Milena Abreu. Ministério da Saúde quer reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas no SUS. Com a repórter Sigeg Maier. Chega a mais de 1 milhão a quantidade de brasileiros que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde, o SUS, por uma cirurgia eletiva. São procedimentos não considerados de urgência, que não colocam a vida do paciente em risco. O número foi divulgado em 2 de junho pelo Ministério da Saúde, que começou a colocar em prática o plano de redução de filas. O órgão vai repassar R$600 milhões aos governos estaduais e ao Distrito Federal e espera diminuir o total de procedimentos em 45%. Para isso, cada estado precisou enviar um plano contendo o número de cirurgias eletivas paradas e quantas será possível realizar com o investimento. Goiás possui o maior número de pessoas na fila, 125 mil, seguido por São Paulo com 111 mil e o Rio Grande do Sul com 108 mil. Depois de reduzir a fila das cirurgias eletivas, o programa vai focar nas consultas especializadas e em exames complementares.
Da Rádio 2, Sig Aikmaier. Para manter uma família de 4 pessoas, o salário mínimo deveria ser 5 vezes maior, com a repórter Fabiola Altran. Levantamento mostra que o salário mínimo em maio deveria ter sido 5 vezes maior, pelo menos para sustentar uma família de 4 pessoas. O valor tinha que ter chegado a R$ 6.652, de acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Hoje, o salário mínimo está em R$ 1.320. Para o cálculo, o DIEESE leva em conta o custo dos alimentos básicos em 17 capitais do país e também a Constituição. A legislação brasileira estabelece que o salário mínimo tem que ser suficiente para bancar as despesas de um cidadão e da família dele com alimentos, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O valor não é suficiente mesmo com a queda do custo da cesta básica em 11 das 17 capitais, revela o levantamento do DIEESE. Da Rádio 2, Fabiola Altran. INSS defende nomeação de aprovados em concurso para agilizar a análise de pedidos de benefícios, com a repórter Sig Aikmaier. Ingresso de mais de 1.000 aprovados em concurso do INSS vai ajudar a reduzir a fila de espera pela concessão de benefícios. Foi o que afirmou o presidente interino do órgão, Glauco Vambur, em entrevista ao Correio Brasiliense. O executivo diz que nos últimos 10 anos, o órgão perdeu mais da metade da capacidade de servidores. Ao mesmo tempo, a quantidade de tarefas dobrou, além das demandas que surgiram com a reforma da Previdência e com a pandemia de Covid-19, complementa ele. Hoje, cerca de 1.800.000 segurados aguardam pela análise de pedidos do INSS, sendo que o órgão realiza 500.000 atendimentos por mês, um número que também não é pequeno. O Ministério da Previdência cobra do Ministério da Gestão e Inovação a nomeação de mais de 1.000 aprovados no concurso para técnico do INSS. A expectativa do presidente interino Glauco Vambur é que esses candidatos tomem posse em pouquíssimo tempo. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. Casos de importunação em voos tiveram alta em 2022, com a repórter Fabiola Altran. Aumentam os incidentes com passageiros durante os voos. A alta foi de 37% em todo o mundo. Os dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo revelam que houve um relato de importunação a cada 568 viagens de avião no ano passado. Em 2021, esse número totalizou 835. Fazem parte da entidade mais de 300 companhias aéreas. Em 2022, os desentendimentos que culminaram em ataque físico aumentaram em 61%. A maioria dos conflitos foi provocada pelo uso de cigarros dentro da cabine ou do banheiro do avião, pela recusa dos passageiros em usar o cinto de segurança, por excesso de peso ou do tamanho da bagagem. Além disso, pelo fato de passageiros consumirem bebida alcoólica própria durante o voo. Há alguns níveis de indisciplina, segundo a associação. Por exemplo, quando a pessoa não segue as regras de segurança, quando questiona as medidas ou se altera diante delas e quando estão embriagadas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Governo cria grupo para debater o trabalho por aplicativo. Próximo encontro será no dia 19, com a repórter Sig Aikmaier. Representantes do governo, das centrais sindicais e dos empregadores começam a discutir a regulamentação do trabalho por aplicativo. O grupo de trabalho foi instalado pelo governo federal no último dia 5 e os 45 integrantes deverão apresentar suas pautas na próxima reunião marcada para 19 de junho. O Brasil tem hoje cerca de 1,5 milhão de motoristas ou empregadores por aplicativos, de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. São profissionais que trabalham de forma autônoma, sem direito a benefícios como férias ou 13º salário. Um outro dado do Ministério do Trabalho
mostra que de 2012 a 2021, o número de trabalhadores por aplicativo cresceu 55%. Desse total, somente cerca de 18% contribuem para a Previdência Social, medida necessária para que o profissional consiga se aposentar no futuro. A expectativa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é que o Brasil consiga ter uma legislação para esses profissionais. O grupo de trabalho terá 150 dias para apresentar uma proposta que deverá ser entregue ao Congresso Nacional. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Fiocruz tenta retomar a produção nacional de vacina BCG. O laboratório que produzia foi interditado. Com o repórter Milena Abreu. A Fundação Oswaldo Cruz tenta retomar a produção nacional de vacinas BCG. O imunizante que protege contra formas graves da tuberculose e faz parte do calendário nacional de vacinação era produzido no Brasil pela Fundação Ataúfo de Paiva, que fica no Rio de Janeiro. Há mais de um ano, no entanto, a produção está suspensa porque o laboratório, que é uma instituição privada, foi interditado pela Anvisa. Desde então, o Ministério da Saúde tem importado a vacina para garantir o abastecimento do país com a BCG. Nos últimos dias, a Fiocruz assinou um acordo com a Fundação Ataúfo de Paiva. Pelo documento, o Instituto Brasileiro de Biologia Molecular, ligado à Fiocruz, passa a ser mantenedor do laboratório privado. Agora, a Fundação Ataúfo de Paiva deve apresentar um plano de recuperação institucional e econômico-financeira. O prazo para isso é de 1 mês. Se tudo caminhar conforme planejado, o laboratório voltará a ter capacidade e condições de operação e a vacina BCG vai voltar a ser produzida em solo brasileiro. Lembrando que a tuberculose é uma doença contagiosa que afeta os pulmões e também ossos, rins e meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. A BCG é aplicada em dose única no bebê recém-nascido, ainda na maternidade. Da Rádio 2, Milena Abreu. Anvisa libera continuidade de uso de medicamentos e vacinas emergenciais contra a Covid. Com a repórter Fabiola Altran. Renovada a autorização para o uso de vacinas e remédios emergenciais contra a Covid-19. A permissão consta de uma resolução publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa esclareceu em nota que, com o fim da emergência de saúde pública em âmbito nacional, a norma que previa a manutenção desses cuidados havia perdido a vigência. Agora, então, está permitido o uso de medicamentos e imunizantes, desde que essas substâncias tenham sido fabricadas até 21 de maio. De acordo com a nova resolução da agência, esses métodos de tratamento e prevenção são eficazes e seguros e possuem avaliação positiva na relação entre benefícios e riscos. A Anvisa informa ainda que, para que continuem a ser fabricados após 21 de maio, esses produtos precisam ter um registro definitivo solicitado pelas empresas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Junho Vermelho. Chegada do frio reduz doações. Ajude a repor os estoques de sangue. Com a repórter Siga Eichmeier. Transfusões de sangue podem ser necessárias em cirurgias, traumatismos, sangramentos gastrointestinais e em outras diversas situações em que é preciso repor grandes perdas sanguíneas. Quando uma pessoa vai ao banco de sangue fazer uma doação, ela poderá ajudar a salvar até 4 vidas. A prática é incentivada pela campanha Junho Vermelho, realizada todos os anos próximo ao período do inverno, para ajudar a manter os estoques dos hemocentros. O aumento dos quadros gripais e o próprio clima mais frio contribuem para que o número de doações diminua nesta época do ano. Para ser um doador de sangue, basta estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Também é necessário ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 3 horas. A doação de sangue pode ser feita por quem tem entre 18 e 60 anos de idade, mediante a apresentação de um documento original com foto. Para quem tem 16 ou 17 anos, é necessário ter a autorização de um responsável.
Já quem tem entre 60 e 69 anos precisa já ter sido doador de sangue para poder repetir o procedimento. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Governo abre crédito de R$200 mil para ações de combater a gripe aviária. Preocupação é com as granjas, com a repórter Milena Abreu. O governo federal abriu crédito de R$200 milhões para ações de combate à gripe aviária. Por causa de casos confirmados da doença em animais silvestres, o governo já havia declarado estado de emergência zoossanitária. De acordo com o Ministério da Agricultura, o dinheiro liberado será usado para intensificar ações de controle e contenção da doença. Uma das ações previstas é a rápida identificação, testagem e cuidados sanitários dos casos suspeitos. A pasta federal já identificou aves contaminadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. A maior preocupação é evitar que a influenza aviária causada pelo vírus H5N1 chegue às granjas. Um eventual surto de gripe aviária pode fazer com que milhares de animais tenham que ser sacrificados. Isso vai diminuir a oferta de carne, de frango e de ovos, comprometendo as exportações e o consumo interno e impactando diretamente a economia do país. A medida provisória, que abre crédito extraordinário de R$200 milhões em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária, foi assinada pelo presidente Lula e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e já foi publicada no Diário Oficial da União. Da Rádio 2, Milena Abreu. 12h30. Quero dar aquele recado para você que ainda não comprou o presente do Dia dos Namorados. Tá em tempo, segunda-feira, dia 12, né? E aproveite então para presentear quem você ama e ainda concorrer aí à chance de ganhar um automóvel zerinho ou um vale-compras no valor de R$1.000. É isso aí, o Osasco Plaza Shopping está com aquela promoção que todo mundo ama. Além de você presentear quem você ama, você vai lá, a cada R$200, de segunda a sábado, você troca por um cupom para participar dos sorteios. E aos domingos, os mesmos R$200, você pode trocar por 3 cupons e participar aí. Serão 11 sorteios no total, um automóvel zerinho e 10 vales compras no valor de R$1.000 cada um. Vale muito a pena, vai lá, faz um passeio, faz a sua compra e ainda pode ser presenteado, né? E legal que essa promoção vai até 31 de agosto. Então, se você não estiver namorando, não tiver alguém para presentear no Dia dos Namorados, pode ir lá fazer seu passeio e comprar o presente do Dia dos Pais. É isso aí, até 31 de agosto, todas as compras que você fizer lá, vale pelos cupons. Aproveite, porque o Osasco Plaza Shopping é o shopping cada vez melhor para você. Vai lá, faz o passeio, vai na praça de alimentação e presenteie quem você ama. Combinado? Tá dado o recado. Eu já fiz a minha parte, hein? 12h31. Vamos para aquele rápido intervalo para ajeitar os convidados. Daqui a pouquinho eu volto com o quadro Na Minha Opinião. Até já. Você está ouvindo Sintonizados. A sua tarde tem alegria e diversão. Nova Difusora. O outono inaugura um novo ciclo de vida e de mudanças. Que o vento da estação sopre em seu coração e te inspire para boas ações. Doe sangue, ajude quem precisa. Agende já sua doação. www.prosangue.sp.gov.br. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Todos os sábados, das 11 à 1 da tarde, aqui na Nova Difusora, você ouve o programa Na Sintonia do Sucesso, com Wellington de Andrade. Para de marrar! Ah, mulher! Pelo amor de Deus!
Atenção você contratante, dono de restaurante, casa de show, clube, prefeituras, eventos corporativos em geral. Contrate agora Grupo Balanceto e o showman do Brasil, Boca Nervosa. Ligue agora para Circuit Shows. Contato 0 Operadora 11 São Paulo 944464001 ou 11 São Paulo 914324878. Instagram Circuit Shows. Contrate esse show para a sua cidade. Faz que eu gosto assim, faz amor. Alô, meus amigos, eu sou o Abrão César e estou aqui na Rádio Nova Difusora todo sábado das 16 às 18 horas com o programa Verdades Vivas, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso quero deixar um convite a você, meu ouvinte, minha ouvinte, para acompanhar o Evangelho da Esperança todo sábado das 16 às 18 horas aqui na Rádio Nova Difusora. Um grande abraço e até lá. O sucesso é primeiro na sua rádio Nova Difusora. Descendo Você pede, a gente toca. Você é a minha despedida de sofrimento. Nova Difusora. Pega seu jeito, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Só as melhores. As melhores. Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Todos os sucessos. Primeiro na sua rádio. Nova Difusora. Empreendedorismo. Histórias de sucesso. Como vencer no seu negócio. Todas as quintas, às 15 horas. Pod Prosa. De segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, aqui na Nova Difusora, programa Francisco Rossi e você. Convidados especiais na mesa redonda, meditação do dia e o momento de oração. É de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia. Programa Francisco Rossi e você. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Promoção exclusiva Nova Difusora. Faz paixão, faz bebê, faz que eu gosto assim. Participem da promoção Faz um Pix pra mim, do programa Samba do Boca. Se inscreva no canal do YouTube da Rádio Nova Difusora FM de segunda a sexta-feira. Faz um Pix pra mim. E na sexta-feira você concorre a um Pix de R$250. Mas tem que se inscrever durante o programa Samba do Boca, das 16 às 18 horas. Programa Samba do Boca. Faz um Pix pra mim. Amor, faz um Pix pra mim. Toda sexta-feira, a partir das 3 da tarde, você tem encontro marcado com Fabrício Mariuso, Cadu Caminha e convidados. Podcast Garden Project Talks. Tudo sobre negócios, inovação, transformação, empreendedorismo e educação financeira. Não percam, toda sexta às 3 da tarde, aqui na Nova Difusora. Você já ouviu o podcast Movimento Inspira Mulheres? Um bate-papo sobre autoestima, autoconhecimento, empreendedorismo e muito mais. É inspiração de verdade. Apresentação Flávia Salim. Podcast Movimento Inspira Mulheres. Toda segunda às 3 da tarde, aqui na Nova Difusora. Vai me deixar no abandono. Atenção, galera! Tem mais promoção Pix premiado no programa do Boca. Agora a promoção é com o rei do balanço, Luizinho Pio. Participe do programa do Boca Nervosa, cante um trecho da música O Filho do Dono e concorra a um Pix de R$50 toda quarta e sexta-feira. Participem, Pix premiado é no programa do Boca. Pois eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Nova Difusora FM. Eu tô ligada. Estamos apresentando Sintonizados, na minha opinião. Estamos de volta. Por enquanto, eu e ele, Alexandre Volpiani, advogado desde 2006 nas áreas criminal e empresarial, membro efetivo regional
da OAB São Paulo nas comissões da Advocacia Criminal, Direitos Humanos, Valorização da Advocacia, Combate ao Exercício Irregular da Advocacia e Política Criminal e Penitenciária. E foi vice-presidente da OAB de 2019 a 2021 em Osasco. Volpiani, tudo bem, querido? Tudo ótimo, Ana Lu, sempre bom. Nós aqui, ó, a gente comentou, ele voltou a uniforme de lenhador e hoje eu tô assim, vamos dizer, brasileira, né? O frio. Exército, blusinha amarela embaixo, tô uniformizada. Frio judia da gente às vezes, né? Eu odeio frio. Eu também não gosto de frio, Eu não gosto de frio. Odiar, eu acho muito pesado. Eu não gosto, com força, assim, eu não gosto. Eu odeio mesmo, porque assim, eu não rendo o que eu preciso. Uhum. Porque, infelizmente, eu concentro no frio, né? Não dá. Eu não sei me vestir no frio. Sei sim, tô muito bonita hoje de verde e amarelo. Mas, né, assim, não Apesar sei. que assim, né? Eu já tô numa idade razoável, sabe? Então, das 7h30 da manhã, eu já tô... Já vai formiga lá na cama e me chutando da cama embora, mas o frio... Mas e outra, hoje é sexta, né? Hoje é basicamente sexta, menos para bancário, que sexta-feira o banco abre, mas para a maioria da população hoje é sexta, um feriado prolongado aí pela frente. Osasquense, então, porque tem o feriado na terça. Então. Dia 13. Osasquense, dependendo do que trabalha, vai ficar 6 dias em casa. Acho que não sei se bancário, viu? Então, por isso que eu falo, dependendo do que trabalha. Porque apesar de sermos, né, a terra de um dos maiores bancos do país... bancário trabalha sexta, trabalha segunda, mas outros lugares, assim, em Osasco, já está emendando de hoje até quarta. Volta só na quarta. Nossa, isso é uma maravilha. Infelizmente, para nós, Ana Lu, sabe a mosca do olho azul? Não serve pra muita coisa. Então tá. Eu ia falar, gente feia de olho azul não serve pra muito, mas tem, né? Não é bem por aí. A mosca do olho azul não serve pra nada. Porque o advogado se São Paulo roda, pra gente é o principal. Sim. Então vem publicação, vem prazo, só Osasco para. E infelizmente o advogado ele atua na região toda normalmente. Felizmente, né? Eu vou falar, o meu marido ele não gosta muito de feriado, não. Eu também porque para de trabalhar e como ele depende, né? Apesar de que quando é no meio da semana assim, ajuda, tá? Porque daí hoje o pessoal vai para restaurante, vai usar estacionamento e tal, porque nem sempre viaja, então... ele pensa como autônomo, né? Eu também penso assim, tá difícil ganhar dinheiro. No feriado a chance é zero. Ele que tem estacionamento aqui na cidade de Osasco, eu falei, já se prepare que o estacionamento vai morrer de hoje até terça-feira. Só volta na quarta. Em Osasco vai ficar bem parado mesmo. Tirando ali a parte do centro, se as lojas abrirem, não sei, vamos ver, né? Mas abrem, né? Hoje em dia quanto puderem abrir, eles abrem, porque o Rodrigo já colocou aqui. Olá, Prefeitura de Osasco não trabalha, de fato. Eles saem hoje e só volta quarta. Né? Então, deixem seu IPTU só para quarta-feira. Não, mas eu até vou acompanhar, minha mãe pediu para acompanhá-la nesses dias aí, e eu falei, tá bom, né? Quem que tem, não é todo mundo tem privilégio de pegar a mamãezinha e tirar uns dias aí, né? Então, eu falei, tá bom, mãe, então eu vou ficar com você. Hoje em dia, né? Eu falei que a gente tem que ser grato. Precisa. O Rodrigo falou, boa tarde, Ana Lu, quarta estou aí na rádio, aí, olha que bom. Já volta do feriado com tudo, no jeito. Volta, Não vende lenhador não, hein, Rodrigo? Lenhador aqui eu só permito o Volpiani, que já é um lendário, né? Os fãs dele já devem... O Rodrigo é um homem da estica. Ele é um homem... Ele é um dos poucos que eu conheço que hoje em dia anda com aquele lenço no blazer. O Rodrigo ele é todo combinando, o cinto no sapato. É um empresarial raiz, né? Eu sou empresarial com um jeito de criminalista. Ele é um empresarial raiz, é um baita advogado, parceiro, irmão meu, trabalhista, né? Uma área e de empresa, ele faz só reclamado, ele só aguenta a porrada, não. Trabalhista, eu vou falar, gente, eu tô com um processo, eu não sei, eu tô achando que é alguma coisa pessoal. Gente que entrou com o mesmo tipo de processo, né, contra o banco, não sei o que,
já entrou, já ganhou, já usou o dinheiro, já acabou. E eu tô pendurada lá faz, sei lá, uns 2 anos já. Na Lua. Sabe o que acontece? Tá eu não sei. Um tal de segundo grau. Não sei aonde. O recurso ordinário que foi feito provavelmente pelo banco. Depende muito, assim, eu não sei onde, se foi em Osasco ou São Paulo que você entrou. Mas se foi em São Paulo? São Paulo a gente tem lá só na Barra Funda 90 varas. 90. É muita coisa. Cada vara é um juiz, um cartório, um tipo de funcionário. Um juiz bravo, hein? Posso trazer a cadeira um pouco pra cá pra te olhar? Deixa a cadeira onde está. Tá bom, aí eu ficava falando com um negócio na minha frente aqui, respondendo ele assim, ó. E aí, o que acontece? Cada juiz e cada cartório é uma empresa ali dentro. E cada um tem uma velocidade. Existem raras exceções que são realmente morosos. Bem morosos. Em Osasco mesmo, nós temos aqui uma situação desde os primórdios, né? Eu estava na OAB, hoje estou na OAB em São Paulo, mas a gente sabe que a vara da família em Osasco é muito difícil de trabalhar. Você tem uma longevidade do processo muito grande, uma morosidade muito grande, por falta de funcionários. Para mim, falta um pouco de gestão também, porque o juiz ele é um gestor de pessoas. Então, aqueles processos irão andar conforme a mão do juiz e os funcionários que ele tem. Osasco já não tem muito funcionário no Tribunal de Justiça. Está muito defasado, sem concurso há muito tempo, sem reposição, e Osasco pena em algumas varas da Justiça Estadual. Da Federal, não é só a questão da falta de pessoal, mas é também uma questão do volume de processos, porque Osasco atende uma região, a Federal de Osasco. Tá, entendi. A trabalhista é só Osasco, a competência dela. Mas das 6 varas que tem, cada juiz é um juiz e cada processo tem um andamento. O seu provavelmente é isso. Caiu num juiz que é um pouco mais extenso e houve recurso. Chega no tribunal, aí você tem as turmas de julgamento. O meu tá uma novelinha. Vou mandar lá pra E aí demora. Que eles querem que é coisa grande e demora mesmo, viu? O pessoal trata com carinho. E não é. Depois eu te falo. Eu falo, gente, não é possível. Mas enfim, né? Bom, a nossa outra convidada é online e ela está no modus mamãe. E parece que está aguardando alguma coisa em relação ao filho. Daqui a pouco ela entra. Eu quero bater um papo com ela também. Ela trabalha numa área muito bacana de estratégia digital e tá num nicho aí muito legal de ensinar como a pessoa, né? Porque hoje o que mais tem, né, o Volpiani, você entra numa rede social, é venda. Só que tem algumas, eu acho que até por conta dessas estratégias que a Priscila vai falar um pouco pra gente, a Priscila Espina, ela já participou outras vezes. Você percebeu, antes, chegava até a cansar. Um produto mandava o produto para 387 mil influenciadoras de todo tipo, não direcionado, de todo tipo, e você ficava passando os stories assim, você só via aquele produto. Eu já tinha até ranço de comprar o produto. Por quê? Será que a pessoa realmente usou? Ela gostou, fez bem pra ela, vai fazer bem pra todo mundo? Eventualmente, se é um creme pro rosto. Eu mesmo comprei uma base, 3 dias de uso começou a aparecer espinha. Eu não sou adolescente, né? Tipo, falei, é a base, já descartei ela. Então, assim, todo influencer que usar vai fazer efeito, o negócio vai ser bom. E aí, hoje em dia, eu acho que as pessoas perceberam isso e tá mais direcionado, assim. Poxa, eu quando tava com tudo com a minha loja de roupa, tinha influencers que eu falava, não adianta eu mandar porque não é o público que eu quero. Ela tinha milhões de seguidores. Eu vou fechar alguma coisa com ela, não vai falar com o meu público. Então, é direcionado. Então, aquela coisa que, sem parecer propaganda, eu acho que fica muito melhor. E é esse o trabalho da Priscila. Você percebe isso também? Eu percebo muito. Eu gosto muito de fuçar coisas para carro. Eu gosto de carro, né? Então, eu tenho meu carro, que é um pouco mais antiguinho, porque eu gosto. Eu gosto dele. Porque se quisesse mesmo, ia estar com uma Ferrari, né? Não, mas a gente mete o carnê lá e dá um jeito, trabalha e faz, né? Mas eu gosto de carro mais antigo. E eu vivo fuçando em coisas de carro. A Giovana, que trabalha comigo, é minha sócia,
ela pesquisa muito esse negócio de comércio digital. Então ela fala sempre de algoritmos. Eu não entendo muito o que ela fala, eu confesso. Mas ela fala em algoritmos. Então quando eu pesquiso no Mercado Livre ou no Google determinadas coisas, e você depois entra na sua rede social... Só tem aquilo. Aquilo começa a ser direcionado para você. Assim. Então se eu vejo peça de carro, acessórios para carro, eu só recebo aquilo. Aí eu vou ver um casaco, uma camisa de lenhador, que tá estreando. No mesmo momento que eu estou no meu Instagram, no Facebook, começa a me aparecer aquilo também. Então, hoje é um tipo de marketing digital, né? E aí existem os anúncios pagos. Agora, a questão dos influencers, eu acho um pouco, como você disse, tem que ser mais direcionado. Sim. Não adianta eu, advogado, né? Um exemplo, porque não pode fazer isso. Mas eu contrato uma influencer para divulgar o meu nome, o meu trabalho, minha especialidade, e ela não tem nada a ver com o meu público. Exato. O meu público teve uma época que estava assim. Tanto que hoje tem um nicho mais de micro-influenciadores, acho que é esse o nome. Porque, às vezes, se você trabalhar com um influenciador que tem 7 mil seguidores... ele vai entregar muito mais o seu produto, a sua venda, do que o que tem 1 milhão. Eu tenho o meu médico, né, o Dr. Rafael Ferreira, eu tenho um problema de tireoide desde os 20 anos, eu faço acompanhamento de endócrino sempre. E eu troquei de médico porque o meu plano parou de atender o meu anterior, eu troquei de médico. E o Dr. Rafael passou a me atender, e é super minucioso e novo, cara jovem, até mais novo que a gente. Mas, super esforçado. Eu postei uma foto com ele, que o meu é simples, é só advogado, né? Eu tenho lá quase 8 mil também, mas só de advogados. Aí eu postei a foto com ele, tô aqui no meu médico e tal, que eu trato disso. Ele falou... Aí depois eu fui no churrasco com ele, eu falei, cara, a gente precisa tirar uma foto com a dieta que você me passou, né? Eu segurando um abacaxi lá no espeto, alguma coisa do tipo, porque ele falou, você tem que parar com tudo. Ele falou, cara... Começou a me chamar um monte de gente para marcar consulta, saber das coisas. E acho que ele falou para mim, quase 20 pessoas. Olha, então... Advogados. Se de repente ele faz uma estratégia, que não é o seu caso, mas se ele faz uma estratégia com alguém que tem 1 milhão de seguidores, talvez um vai procurar. Sim. Então é importante isso. E agora acho que ela está... E foi despretensioso, porque eu falei, né? Pô, Rafa, vamos tirar uma foto, meu amigo... Isso é muito legal. Até meio parente meu. Então eu tirei uma foto com ele, postei, fez o maior sucesso. Então, é isso que... Acho que a Priscila até está online já. Olha ela. Você viu que a gente já está dando os nossos pitacos aqui na sua área. Priscila, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bom. Então tá bom. Não sei se você estava acompanhando, então, como eu fiz uma apresentação sua já, estrategista digital, escritora e mentora de profissões digitais, produtores, assistente virtual e afiliados, expert em tráfego orgânico e CEO, sócia proprietária da agência digital Clique Aqui. A gente estava comentando, Priscila, eu falei, nossa, antigamente eu acho que agora está mais direcionado, até por conta de profissionais como você, mas que antigamente era aquela coisa assim, você via o mesmo produto, 380 influenciadoras falando daquele produto, que eu particularmente olhava e falava assim, cara, nem vou comprar, porque assim, é aleatório, não é uma pessoa com credibilidade que vai lá, usou, gostou, mostrou para você porque que aquilo é bom. E aí o Volpiani comentou que esses dias, também de forma despretensiosa, postou uma foto falando de um médico que ele está passando e tal. E aí o médico depois falou, poxa, depois que você postou aquela foto, eu fui procurado assim, por uns 20 advogados curiosos para saber, enfim, do meu trabalho. E que acaba sendo, não foi uma publicidade, mas acaba sendo mais natural, né? Fala um pouquinho, Priscila, bem-vinda, e fala um pouco do seu trabalho. Prazer estar aqui, Ana Lu, adoro, né? Quando você me chama para esse debate, eu acho muito importante, porque é como se você estivesse dando voz, né, à população para dar sua opinião. Então é muito legal estar aqui. Que bom. E eu mandei agora o link lá para
o pessoal do grupo, a gente tem uma comunidade, né? Eu também faço treinamentos gratuitos para um pessoal que está começando, né? Então, realmente, eu acho que existem muitas parcerias hoje nesse mercado, né? Às vezes você cresce, hoje mesmo, toda quarta eu dou treinamento no YouTube, das 8 às 9 da manhã. Aí entrou uma parceira minha, ela falou também do projeto dela, ou seja, a gente transfere audiências nesse negócio, por isso que a gente acaba crescendo rápido. E a grande sacada é as pessoas não ficarem parecendo um ruído nas redes sociais, né? Porque, na verdade, ela é um centro de apoio, mas existem opções, jeitos diferentes de você fazer as coisas sem precisar aparecer, sem precisar ir para as redes sociais. Em agência, é um trabalho bastidor. A gente faz vários funis de vendas para várias empresas, mas empresas grandes e que, na verdade, você não precisa das redes sociais para poder ali entrar nesse processo, né? Já é um processo de network, um processo de indicação. Então, se a gente ficar 1 ano sem aparecer nas redes sociais, vai continuar rodando, porque o trabalho na estrutura, no funil, na automação daquele cliente, daquela empresa vai continuar e vai ser entregue, e é esse o processo. Então, acho que depende muito do nicho de mercado, né? Do que a pessoa ali está trabalhando. Mas hoje, antigamente, você se formava advogado, médico, e para você fazer o seu nome, às vezes demorava muito tempo. Você tinha que ter N projetos, N processos. Hoje em dia, não. Se você colocar o seu rostinho ali, né, fazer um portfólio, fazer um site, colocar o seu posicionamento no Google, colocar, né, um processo ali nas redes sociais. Tem um médico que cuidou de mim com Covid no hospital, no HU, e eu, nossa, sou super fã dos vídeos dele, né? Então, ele posta uns momentos que ele está entrando para fazer cirurgia e não sei o que. Então, ele virou um influenciador mesmo sendo médico ali. Então, ele fez o próprio nome. Isso é muito legal. E ele é novinho, ele tem menos de 30 anos, só que ele tem doutorado, ele tem mestrado, ele tem... Cara, nossa, eu falo, gente do céu, né? Olha a mentalidade hoje desses grandes profissionais. Então, a internet, ela veio, sim, para ajudar, para favorecer, mas, infelizmente, algumas pessoas usam para maldade o processo todo e aí, né, acontece nessa parte de prejudicar as pessoas. E também a parte que nem hoje a gente vai falar sobre influenciadores, infelizmente, as pessoas, não sei se é um pouco de inveja, um pouco de não acreditar e de não entender o processo todo, elas criticam muito, né? Então, quando você aparece, quando você resolve fazer o seu negócio na internet, você está sujeito a ter vários haters aí, que vai, de fato, né, contra aquilo que você ensina. E, sei lá, né? Eles estão ali para prejudicar as pessoas mesmo. Infelizmente, né, a gente está sujeito a tudo. Eu acho que é um terreno ainda que não tem dono, né? Cada um é dono do seu pedacinho, né? Sim, é verdade. Barroso quer mudar isso, né? Barroso quer instaurar depende de como vai ser o dono. Mas eu falo, e é interessante esse negócio da internet. Tem muitas pessoas que entram e elas não estão preparadas para receber críticas. E a partir do momento que você está dando a cara, você pode dar a cara a tapa ou a carinho. As pessoas ou vão te elogiar ou vão E a gente tem que estar preparado, né? Nem todo mundo vai gostar. Só que também tem alguns posts que eu vejo que eu adoro, que fala assim: muitos que te seguem não dão o like, né? Que fala, mas tiram o print. Então, não demonstre que estão gostando e torcendo por você, mas no fundo queria estar ali fazendo parte, né? Então, é um mundo... Quando trata de ser humano, a gente espera tudo, né? Eu sempre falo isso. Mas daqui a pouco a gente fala, então, um pouco mais, você dá algumas dicas, e aí, com certeza, como sempre, né? Você dá a rede social, os grupos que você apresenta, né? Vai ser um bate-papo bem legal, com certeza. Participações aqui, já falei do Rodrigo Mota, aí o LTR Jurídico Imobiliário, sobre essa questão da falta de funcionários no judiciário, que a gente falou no início, né? Ontem eu ouvi uma notícia triste de que as custas judiciárias sofrerão aumento. O que está difícil vai ficar ainda pior. Doutor Luciano Rodrigues, aí, Volpiani, comentário dele para vocês, isso deve cortar. Na verdade, não é para nós não, viu, Ana Lu? É para o cidadão.
Porque assim, Sai de algum lugar, né? O cidadão é que recolhe a parte, né, que entra no Uhum. judiciário. O judiciário o judiciário estadual de São Paulo está querendo dar um jeito de dar uma filtrada no número de ações. Uhum. Então hoje você paga 1% para entrar com uma ação contra alguém. Então, supondo que você tem comprou um carro de 100 mil. Aí veio com algum problema e você precisa processar a montadora ou a concessionária. Para entrar com essa ação, você precisa recolher R$1.000. Tá? E hoje um carro popular, assim, não é porque você comprou um carro de 100 mil reais que você está com dinheiro. Não quer dizer nada hoje em dia. Sim. Então, eles querem aumentar isso para 1,5. Se tudo der errado na sua ação, Ana Lu, porque pode, né? Só existe Tribunal de Justiça, que é um tribunal de apelação, porque juiz aqui embaixo erra. E muito, tá? Não por culpa ou dolo, nada disso, mas porque erra. É muito processo também, certo? Então você perdeu essa ação e você quer apelar. Hoje você recolhe 2%. Então você teria que, para apelar, recolher R$2.000. Eles querem aumentar para 4%. Ou seja, as pessoas vão desistir do negócio. Exatamente. Então, isso são duas situações. Tem questão de taxas. Para você citar a parte contrária, você precisa fazer um recolhimento. Hoje gira em torno de R$80 para oficial de justiça. Isso vai brincando aí para quase 200. E por aí vai, né? Então, assim, é um projeto de lei que o próprio Tribunal de Justiça propôs à Assembleia Legislativa. Deputados da base governista pediram um caráter de urgência na aprovação disso. A sessão seria ontem. A OAB São Paulo, a advocacia e outras entidades se uniram, foram até a Assembleia e conseguiram derrubar o caráter de urgência da votação desse projeto. Mas ele está lá na fila. Então a luta não acabou, não é porque caiu a emergência que a gente tem que parar de cobrar os nossos deputados, porque é isso que tem que fazer. Então aqui em Osasco, ontem eu fiz um vídeo, marquei o Gerson Pessoa, marquei o Emídio, marquei o Rogério Santos. Falei, e aí? Vocês vão deixar isso acontecer? Tem que representar, vocês têm que representar quem votou em vocês, que é o povo. Não o governador, ou a base governista, ou o Tribunal de Justiça. É o povo que vai ser o maior prejudicado disso. A advocacia, por óbvio, também. Pois é. Tá aí, vamos acompanhar, né? A gente sempre tem advogados aqui, ontem tinha 2, então vocês podem trazendo aí as notícias. Fábio Santos brincou aqui, o lenhador voltou, já comentei no começo, por conta da camisa. Olha ali, temos um baby apostos. Que legal. Elias Ering, olá, uma ótima tarde, Ana Lu, equipe, isso mesmo, estou precisando de um influenciador para viagens e turismo, olha só. Tem vários, né? Eu vejo bastante, pronto, depois eu vou indicar aí, ó, minha prima tá profissionalizando isso daí, bem legal, viu? Camila Serafim, já olha lá as entregas dela, Elias, é muito orgânico, muito legal, ela vem crescendo aí. Camila Serafim com K, Camila. Miriam Lima, Prispina, maravilhosa, minha mentora, muito top, parabéns a todos pela iniciativa, olha que legal. Obrigada, gente. Bom, vamos então, primeiro, aqui temos 2 temas de influenciador, né? Casos diferentes, mas aí eu sempre trago alguma coisa de influenciador e sempre penso, influenciador virou, eu admiro muito, tem muitos influenciadores que eu sigo e que entendo, mas a pessoa tropeçou na esquina e virou influenciador, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Nesse primeiro tema a gente vai ver a sacada do Júnior Vamos lá. de trazer alguém de marketing e um advogado. Vamos lá. Influenciadora acusa Anthony de agressão e ameaça. A DJ e influenciadora digital Gabriela Cavalim registrou um boletim de ocorrência na segunda-feira, dia 5, contra Anthony, jogador osasquense que atua no Manchester United, por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, Leste, no Tatuapé. Segundo reportagem do Globoesporte.com, a defesa e os representantes do jogador não se manifestaram. De acordo com o documento que o GE e a TV Globo tiveram acesso, Gabriela disse ter sido agredida durante o mês de maio e decidiu fazer o registro na segunda. Anthony é nascido em Osasco. Ele foi revelado pelo São Paulo em 2018 e vendido ao Ajax da Holanda em 2020.
Em 2022, foi negociado com o Manchester United por 100 milhões de euros, 504 milhões de reais, uma das maiores compras da história do clube inglês. Na manhã desta terça-feira, dia 6, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que há uma investigação sobre a suposta agressão. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e lesão corporal e é investigado por meio de inquérito policial pela 5ª DDM, que apura minuciosamente os fatos. Detalhes serão preservados para resguardar a vítima, bem como garantir autonomia ao trabalho policial. A fonte foi o GE. Globo. E aí, gente, aqui no caso influenciadora, poderia ser qualquer outra mulher, a gente sabe como mulher tem sofrido agressões, né? Mas uma das coisas que me chama a atenção, os jogadores de futebol, parece que é uma pandemia, né? O que tem saído agora de questões com o jogador de futebol, a maioria das vezes não negativas, é de hoje, né? Ana Lu? É tempo, mas assim, né? Uma atrás da outra. Daqui a pouco dá um espaço, aí daqui a pouco volta. Isso quer dizer, ocorre muito, só que a maioria não denuncia. Exatamente. E aí, senhor Volpiani, olha, como fica inicialmente um caso inicialmente desse, tem que ser apurado, mas assim, o tempo sempre dificulta a apuração. Né? Quando você fala em violência doméstica, principalmente se tratar-se de agressões físicas, você precisa de uma prova técnica, que é a análise do corpo, né, em situação de delito. Ela colocou umas fotos ali, o dedo aberto. Então, na Lu é difícil. Se ela toma atitude logo em seguida ao fato, então, ela tem uma chance probatória muito grande. Quanto mais você demora para dar uma queixa de uma agressão física, menos chances de provar você vai ter dessa agressão. Por óbvio que, creio eu, no mundo digital de hoje, se é uma influenciadora digital, de repente ela tem outras provas, gravações de ambiente, alguma coisa do tipo, mensagens, trocas de mensagens. Isso tudo vai ser visto na apuração, né? O que a gente precisa falar para as mulheres é que é um prato cheio para a defesa cada dia que passa. Porque o Anthony tem direito à defesa como qualquer agressor, mesmo estando errado. Esse é o nosso sistema legal. Então, cada dia que você demora para denunciar, para se dirigir às autoridades, para que as autoridades encaminhem você para o exame de corpo de delito, que é fundamental, mais você dá chance de impunidade para esse agressor. Por óbvio que agressões desse tipo, elas normalmente não são apenas físicas. Elas são psicológicas, elas são por palavras, elas têm ameaças. Tem prints ali de conversas, assim, ele fala, foi o meu boné que te machucou. Não, você estava sem boné quando você bateu sua cabeça na minha. Tem algumas coisas. É complicado, né? Então, de repente, o conjunto probatório, tendo em vista o tempo, vai ser muito frágil. E isso concorre para a impunidade dos agressores. Eu não estou aqui para defender o Anthony, nem ninguém, tá? Nenhum agressor, né? Cabe a nós falar para as vítimas de violência que façam a denúncia o quanto antes, no primeiro momento possível. Não esperem para conversar, ou municiar o agressor com provas, porque de repente sai aquela conversa, olha, eu vou te dar uma indenização para você ficar quieta. A pessoa aceita, acabou a prova, ela está extorquindo ele. Uma série de coisas podem acontecer, né? Então, quanto mais tempo você perde para denunciar, mais chances da impunidade prevalecer nos casos. Então, o tempo aí pode ajudar o agressor, né? Não façam isso, não esperem, denuncie assim que acontecer a violência. Perfeito. E aí, Priscila? Bom, eu acho que o processo, na verdade, ele veio à tona, veio nesse instante, né, trazendo a notícia por conta de ser uma influenciadora, por conta de ser um jogador de futebol, mas isso acontece, acho que todos os dias, né? Eu sempre falo, enquanto a gente está aqui debatendo, uma mulher está apanhando, infelizmente. Morrendo. Pessoas comuns, né, e pessoas, assim, que não têm esse nível de ser famoso ou não. De repente, como o Alexandre falou, né, às vezes as pessoas também aproveitam da situação, né, e leva isso para um outro nível, sendo que era para ser era um caso pequenininho ali, às vezes foi só uma agressão verbal, mas ela já leva. Então, infelizmente existe também, por isso que
tem o trabalho aí deles, né, do corpo de delito, de todo o processo de advocacia. Então, eu acho que, né, a lei, na verdade, ela vem protegendo as mulheres cada vez mais. Mas, infelizmente, né, tem muitas mulheres que, às vezes, não delatam porque é marido, né? Porque é uma pessoa muito próxima. Eu acho que é isso que acontece. No caso aqui, claro, a gente já trouxe muitas mulheres, inclusive, que já sofreram algum tipo de relacionamento tóxico, né? E muitos dos casos também que a gente vê, né, Volpiane, é aquela dependência financeira. Sim, socioeconômica a gente fala. Aqui, assim, se a gente olhar um pouquinho de fora, né, primeiro, ela é DJ, ela não é influenciadora, ela é DJ, ela tem o trabalho dela que automaticamente colocam como influenciadora, porque tem ali os seguidores, mas ela é DJ. Entende-se, a gente vê que não é uma dependência financeira. O caso dela, ela não é nem casada com ele, ela é namorada, algo assim, e não foi uma dependência financeira. Pode ser algo psicológico? Pode ser algo psicológico. Sim. Os prints ali, ele pede perdão, olha, eu não vou mais te procurar, não vou mais te ligar, mas eu quero que você me perdoe, mas fica tranquilo que você nem vai mais precisar ouvir aquela coisa, né? Essa frase de desculpas, porque a gente não vai nem se ver, nem se falar mais e tal. Aí, em seguida, um monte de ligação dele. Aí ele fala, me atende agora. Então, assim, né, pode ser aquela questão psicológica, que também é algo que, gente, busca tratamento, né? Busca ajuda. Não fica aceitando. É aquilo que fala, tem todo, eu não tô falando, né? Não, ele fez e ela foi vítima e acabou. Tem toda a investigação que cabe, né, a gente acompanhar. Mas parece que tinha um tipo de agressão. Nós somos uma sociedade machista, inclusive a própria mulher é um pouco machista. Sim. Então, quando a gente fala não demore para registrar, porque o seu conjunto probatório vai ser robusto, o que acontece? Passou o tempo, não tem marca, passou as coisas. Vamos falar, olha, DJ, influenciadora digital, falando de um jogador, o que ela quer? Queria ganhar likes, queria ganhar seguidores. E isso é extremamente nocivo para quem fala a verdade. Claro. Não que seja o caso dela, não, tá? Um exemplo. Mas a sociedade acaba julgando, isso reflete na própria investigação dela, pelos próprios policiais. Nós somos uma polícia civil também, de maioria de homens, apesar de DDMs terem preferência de serem tocadas e administradas por mulheres, nem sempre acontece. Lembra aquele caso de Barueri, que era um delegado e deu um rolo do caramba? Sim, foi. Porque não temos efetivo hoje em dia suficiente para cobrir tanta coisa. Então, o que a gente precisa fazer é urgência. Teve um problema, relate. Porque se deixar para depois, além de fomentar uma impunidade, como é um caso em que envolve gente famosa, vão julgar essa pessoa. E o próprio investigador acaba sendo influenciado por isso, como são seres humanos. Né? Os julgamentos hoje em dia não usam muito amor público, às vezes. Porque o povo quer a condenação e ocorre a condenação. Então, o que a gente precisa fazer é evitar isso, para evitar a impunidade. Concordo com a Priscila, com o que ela disse. Mas eu preciso ressaltar aqui, como a gente está divulgando uma notícia, não percam tempo para não fomentar uma impunidade em cima de agressores de verdade. E trazendo aqui também para nossa cidade, né? A gente está localizado aqui em Osasco, eu sou osasquense. É tão gostoso quando a gente vê, quando a gente pode falar do Anthony quando estava na seleção, falar, poxa, tá levando o nome da cidade, né? O osasquense. E aqui é muito triste ter que atrelar, né? O osasquense acusado de agressão. Como teve aquele que participou do Big Brother, que tem uma tatuagem aqui. O MC Guimê. Esse eu particularmente o Kleber Gladiador, que era jogador do Palmeiras, também teve problemas com a ex-esposa. Então, a gente... O pessoal de Osasco está muito bravo com a mulherada, precisa parar, hein? A gente traz as notícias, claro, porque é importante debater, mas a gente sempre quer trazer esse alerta, né, Priscila? Como você falou, é um espaço que a gente consegue trazer as opiniões, mas também ajudar, de repente, quem está precisando, uma mulher que está ouvindo e fala, poxa, eu não vou ficar quieta, né?
Nalu, inclusive eu tenho uma aluna minha, que na verdade hoje ela já é minha cliente, né? A gente faz os funis, os produtos dela. Ela é advogada, a doutora Fernanda Fattori, né? E hoje ela já tá com 100 mil seguidores no Instagram, ela é super influenciadora, inclusive viralizou um Reels dela de 2 milhões de pessoas. Por quê? Por conta de termo polêmico, né? Ela ajuda muito no direito de família para mulheres, ela só atende mulheres, né? E ali, ela ajuda na parte da pensão alimentícia e tudo mais. Aí, esse Reels dela, que viralizou, foi falando da madrasta, né? Tipo, o pai casou, a madrasta, o pai faleceu e a madrasta, se ela tinha direito ou não. Então, foi polêmico demais. Muitos comentários, as pessoas indignadas com o assunto, né? Mas ela traz a verdade, sabe? Através do Reels. É incrível o Instagram dela. Então, ela se tornou, aí ela é uma super advogada, que tem um processo, mas hoje foi pro digital, porque entendeu o processo, né? Sim. Então ela fez um nome. Hoje as pessoas veem ela aqui na cidade, quer tirar foto e tudo. Então ficou uma advogada, tipo, nossa, é incrível de ver o carinho dessas mulheres com ela. E pra você é muito bacana, porque não deixa de ser um resultado do seu trabalho, né? Incrível, porque a gente percebe que é para qualquer pessoa, né, que queira fazer acontecer, né? Não tem, hoje em dia não tem mais limite, né? Sim. É um processo. Olha, a gente percebe até que nem o Bolsonaro, ele foi presidente, a gente vai falar de um assunto, mas ele usou a internet ao favor, né? Para conseguir muito, né? Os votos, para conseguir. Eu nunca nem tinha ouvido falar dele na época da. Né? E aí, de repente, bum! Explodiu, né? Acho que 80% do Bolsonaro foi a internet sim. da primeira votação dele. A Priscila falou um negócio super interessante quando ela entrou, foi sobre o marketing do advogado, uma parte. Antigamente, Ana Lu, o advogado ele tem uma série de restrições éticas para marketing. Se a Priscila ajudou a colega lá, ela deve saber. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, não expor cliente, não fazer transparecer uma captação, não divulgar resultados. Que, ganhei um processo, absorvi um cliente, ganhei uma ação de alimentos, coloquei esse pai no lugar dele. Não podemos. Tudo tem que ser um tato. O que a gente faz? Hoje, a gente expõe conteúdo. O que a gente pode fazer hoje é expor conteúdo, expor casos hipotéticos, comentar eventualmente casos reais, mas sem ferir a ordem, porque lá vai ter um colega trabalhando, é muito nomes, complicado. Né, Alexandre? Nada de nomes. Antigamente, como que o advogado podia fazer? Conhecendo gente pessoalmente. Por isso que tem aquela velha fala, todo velório tem um advogado distribuindo cartão para fazer inventário, etc e tal. Sim. Mas realmente o advogado ainda tem que ser um ser muito sociável, tem que saber conhecer muita gente, mas antes era a única opção, Priscila. Agora não. A gente tinha que frequentar bar para conhecer gente, tinha que frequentar festa para conhecer gente, casamento, velório. Não podia ficar em casa. Não podia, tinha que estar na rua. Advogado que senta na salinha dele, espera entrar o cliente pela porta. Alguém tá fazendo isso esquece, no lugar dele. Não vai para frente, tem que mudar de profissão. E aí só para falar, o advogado antigamente ele tinha que fazer isso de forma pessoal, conhecer gente, sem ferir ética, né? Sem ficar dando pitaco ou falando com o cliente dos outros, porque também não pode. E para chegar no que a Priscila falou hoje. Hoje a gente vende conteúdo, expõe conhecimento que a gente tem dentro das especialidades e, eventualmente, o advogado de família ele tem um like maior, por quê? Quem não gosta de uma situação pessoal particular? Sim, né? Um barraquinho. Isso. Coisa que o criminalista, né? Já tem um pouco mais de dificuldade, porque todo mundo odeia o criminalista, porque ele, em tese, defende criminoso. Então, o de família, quando ele consegue expor isso de uma forma ética, ele bate esses recordes que a Priscila falou. Sim. Priscila, tem umas pessoas aqui, ó. A Maria Rosângela, Pri Espina, mentora profissional incrível. Priscila Queiroz, Rede Mulheres que Decidem. Pri arrebentando, confeitaria da Lore, cheguei, olha só. E a Connect TV, alguém ali no horário do almoço da Connect TV tá mandando bom almoço pra gente. A gente tá ao vivo também pela Connect TV, obrigada, muito bom. E Pri, fala pra mim, Pri, né? Já vou no Pri, já participa tantas vezes que a gente já fica íntima. Qual que é o segredo, assim,
que eu acho incrível essa venda. Nossa, eu tenho uma influenciadora, eu tive a chance de encontrá-la num shopping uma vez, eu fui tietar. E olha que eu não sou de tietar, mas eu fui lá tietar, falei, eu te sigo, adoro e tal. E ela dá dicas para cabelo, maquiagem. E, cara, é incrível, assim, o que ela indica é que eu não tenho condições financeiras para sair comprando tudo. Mas, assim, se é alguma coisa que eu falo, poxa, se dá. Eu vou lá, eu pesquiso e eu compro sem medo de errar. É incrível, porque eu confio muito nela. E ela faz muito essa forma sutil. Claro que o que é publicidade ela fala que é, mas muitas coisas ela acaba influenciando de uma forma natural, que eu acho isso muito bacana. Qual o segredo hoje, Pri? Tipo, que é uma das coisas que você trabalha bastante, né? A pessoa conseguir vender sem falar que está vendendo, vamos dizer, né? E como que é? Qual o segredo? Eu sei que você não pode falar tudo, quem quiser vai ter que te procurar, mas... A gente acabou de lançar um checklist com guia, né? Por R$ 29,90 dentro da agência mesmo, para que os clientes entendessem o processo, né? O funil do tripla camada com automação para quem quer vender na internet e fazer esse marketing. Mesmo aparecendo ou não aparecendo, existem técnicas, vídeos, VSL e tudo mais, mas hoje o que mais faz essa conexão é a história da pessoa, né? O storytelling dela, contar um pouco mais da vida dela. De forma, pode ser texto, ela não precisa gravar vídeos, ela não precisa aparecer nos stories, ela pode trazer, tanto é que no meu destaque tem a minha história toda em texto ali, resumidamente. Então tem alguns pontos ruins, né, alguns pontos, a minha mãe tentou um suicídio quando eu tinha 15 anos, então são coisas, fatos ali, tem coisas que você precisa expor, porque às vezes a pessoa pensa que você está num outro nível, mas não tem noção do que você passou para chegar lá, né? Eu fiz mais de 40 cursos, estou no último ano de faculdade de marketing digital, o TCC foi entregue agora, meu Deus do céu, como foi terrível. Né? Então, mesmo trabalhando na área para fazer um TCC foi complicadíssimo. Então, a gente percebe que a narrativa de como você coloca o seu produto ali, de mostrar para a pessoa o nível de consciência dela, né? Às vezes ela não sabe nem do problema. Então, o segredo de vender, mesmo sem aparecer ou aparecendo, é a narrativa pela jornada de compra desse cliente, né? As pessoas, elas compram, às vezes por emoção, né? Porque ela quer muito, ela já, que nem você pesquisou, a hora que der, você vai pegar o dinheiro e você vai lá comprar, porque você quer muito, né? Então, eu acabei de sair de uma imersão de inteligência artificial com o Nathanael, ele é o meu mentor de Orlando, então, ou seja, ele é dono de agência também, mas o cara tá num nível, assim, anos-luz na minha frente, né? E se a gente quer aprender, você quer aprender com quem tá onde você quer chegar, é assim que acontece. E existe uma parte do posicionamento, né? O Instagram que vende sozinho, eu tenho 10 Instagram, um para cada nicho, um para cada, né? Então, é você entender a produção do conteúdo, você entender o que você vai vender, escolher esses produtos, né? Eu tenho Instagram que eu vendo como afiliada também. Então, é você estruturar isso. Você tem uma estrutura que vende no automático para você, através da sua história, através da sua narrativa, através do seu conteúdo, mas tudo de maneira estratégica. Infelizmente, as pessoas postam de qualquer jeito. Elas não trazem uma copy, não trazem CTA, tipo, eu tenho também um grupo de vídeos virais, né? A gente entrega mais de 500 vídeos virais. E esses vídeos, não é só ir lá e postar, você precisa ter uma estratégia por trás desses vídeos. Então, existe um processo de copy, existe um processo, assista os destaques, né? Acompanhe os stories, chamar as pessoas para continuar dentro do Instagram e não tirar ela de lá e levar para o YouTube, Então, a gente tem esse momento onde o algoritmo, porque o Instagram é um algoritmo, é um robô, é por toque. Então, por exemplo, um spoiler aí de um vídeo viral, né? Isso, joga mesmo. Aí, o vídeo viral que tem um texto enorme. A pessoa, ela vai ficar naquele vídeo até ela acabar de ler o texto. Ou seja, ela vai ficar mais alguns segundos. Aí já vai entender. Tá gostando desse conteúdo, entendeu? Isso acontece muito. Então, existe um grande processo. E a automação, o vender no automático, eu sou especialista no ManyChat, por exemplo, que é uma ferramenta gratuita do Facebook, desde 2018. E hoje que as pessoas estão usando?
muito, né? Então é algo que eu estou usando lá atrás, as pessoas estão usando agora. Então o ManyChat hoje é a grande sacada do Gol, porque você traz ali uma integração com o seu Instagram e com o seu Facebook, uma página de Facebook, para entregar essas mensagens no direct, quando a pessoa comenta alguma frase, comenta alguma coisa no Stories, automaticamente aquele robôzinho está entregando. E muitas pessoas não sabem que é um robô, né? Na verdade, foi você que escreveu. Humanizado, a frase é sua. Mas aí você vende no automático, porque você tem vários produtos, se você entrar, né, nos meus stories, né, tá tudo automatizado. Cada hora você vai receber uma mensagem de um produto que está sendo vendido ali. Mas existe um processo de conscientização dessa audiência, né? Eu gosto muito do Zoom. Eu faço muita aula e levo a galera pro Zoom, porque aí eu tenho esse contato humanizado com as pessoas, né? Não é só gravar o vídeo e colocar lá. Então a gente troca ideia, tira dúvidas e vai ajudando. Eu gosto muito. É uma das estratégias que eu mais adoro, assim, de trazer para imersão, para workshop dentro do Zoom, que é o momento que você entende a dor do seu cliente e você cria produtos para resolver, né? Então, praticamente é assim que funciona aí por trás dos bastidores. Muito bom. Mandar um abraço aqui, Gisele Leal. Esta mulher é demais. Parabéns, Priscila Espina. Você é extraordinária. A Priscila tá arrasando aqui hoje. Ó, cadê seus fãs, senhor Volpiani? O pessoal tá muito quieto. Cadê o meu amigo que pensa como eu? Acho que o povo tá cestando. Não é? O povo já cestou aqui. Bom, vamos então. Segundo tema de hoje. Influenciador de Osasco é executado ao menos com 8 tiros em São Paulo. O influenciador Diego Henrique Barbosa, de 37 anos, morador da cidade de Osasco, foi executado com ao menos 8 tiros na rua Martins Teotônio, no bairro de São Domingos, em Pirituba, na zona norte de São Paulo, na última sexta-feira, dia 2. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem sai da casa da companheira e é atingido pelos disparos. Ele ia embora a pé quando os criminosos passaram de carro e o executaram. Os criminosos se aproximaram e os tiros vieram da porta traseira. Foram ao menos 12 disparos, 8 acertaram a vítima. O influenciador chegou a ser socorrido e encaminhado à UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o repórter Marcos Guimarães, da Rede Record, da Record TV, na unidade médica, Diego chegou a falar com familiares e disse que não sabia quem havia efetuado os disparos. Segundo a família, ele não tinha rixas com ninguém. Diego era proprietário e administrador do perfil Carros de Baiano, com mais de 1.200.000 seguidores no Instagram, no qual publicava fotos de veículos com decorações e modelos inusitados e fora do comum, além de fazer rifas de vendas de veículos. As informações são do portal R7 e foi extraído aí da Rádio Nova Difusora. Ai, gente, aí que eu falo, influenciador, tudo bem, parece que era um trabalho interessante, não acompanhava. Mas a gente tem visto muito, né, esses meninos que viralizam e acabam ganhando muito dinheiro ou muita visibilidade, que acontecem umas coisas estranhas, né? Tem o tal do... O pessoal ri quando eu falo, acho que ninguém vê, mas eu vejo umas coisas meio como que chama, o tipo da Atenas, assim, o Cabrinha, né, que levou o tiro lá no Guarujá. E eu fico curiosa, eu falo, o influenciador Cabrinha, eu falo, que influenciador que eu nunca vi falar, deixa eu ver quem é. E aí você vê um perfil bastante polêmico de um menino, era menor de idade, agora que fez 18 anos, com uma vida bastante estranha, e aí eles falam que... pode não ter sido uma tentativa de assalto, pode ser alguma outra coisa. Aqui, nitidamente, foi uma execução, não foi uma tentativa de assalto, não. Foi ali já direcionado, né? Vou começar pela Priscila. Que tragédia, né? Independente do que ele fazia da vida dele, é muito ruim sempre pensar isso daí, né? Ele tá aqui, ó, com a página dele. E aí eu falo, viu, que é um segredo. Priscila, depois você me conta, você deve estudar a mentalidade do ser humano com o que você trabalha. Por que que os caras, depois que morrem, triplicam quase os seguidores? Eu não sei o que o ser humano pensa. Aqui, ó. Aconteceu isso comigo quando eu trabalhava na loja de CD ainda, em 2002. A Cássia Eller, na época, não vendia nunca o CD dela. Nossa, e foi um boom gigantesco, não dava conta de tanto vender.
Então, ainda vamos dizer, poxa, a pessoa descobriu e quis comprar para ouvir a música. Agora, seguir na internet, você vai seguir o quê? Ele vai sair lá né? O espírito vem e vai falar, oi gente, estou bem aqui onde eu vim? Eu acho muito estranho. Enfim, né? Respeito. Oi, filho. Eu acho que a gente tem que deixar um legado aí, né? Eu ensino pro meu filho de 12 anos. Esse aqui ainda tem 1 ano e meio, então tá difícil, né? Mas o de 12, ele já faz muitas coisas pra mim, né? Eu acho que existe um processo de você ensinar o que você sabe, né? Pelo menos para as pessoas que estão mais próximas de você. Eu vejo aquele jornalista, o Bochá, né? Quando aconteceu o acidente dele, ele tem um curso que eu já estudei dele dentro da Disney e até hoje monetiza, né? Então, para alguém da família ficou essa monetização. Sim. É assim que funciona o digital. Então, nós que estamos nesse meio, sabe? Que nem quando eu tive a Covid, que eu fiquei 2 meses internada, o dinheiro continuou caindo. Porque é uma recorrência, né? Eu acho que todo mundo, eu vou falar uma palavra SaaS aqui, que significa softwares de recorrência, de assinatura, e todo mundo, né, hoje, por exemplo, a Netflix é um SaaS, né? Aí de você se atrasar um dia, vai receber sim a mensagem lá e você vai pagar. E não tem como. Então, ou seja, ele vende uma vez para você, mas para o resto da vida ele recebe de você. Então, a Netflix é um SaaS, a Hotmart é um SaaS, né? A própria Builderall, que é a plataforma que eu faço site, blog, estrutura, é um SaaS, porque eu vendo para o cliente uma vez, todos os meses ele paga, é aquela assinatura mensal, e eu recebo essa recorrência. Né? O aplicativo de WhatsApp é um SaaS, todos os aplicativos que a gente utiliza nesse mercado digital, para disparo em massa, para extração de grupos, de contatos, de leads, tudo isso é aplicativos com assinatura. Então, hoje, a gente percebe muito, né, que as pessoas, elas ainda, que nem você falou, ela vai falecer, mas o dinheiro vai continuar enorme. Então, quando ela aumenta aquela quantidade de seguidor, pode ter certeza que alguém da família vai continuar o trabalho de alguma outra maneira ali. Porque, né, a pessoa, ela já está preparada. Hoje, eu tenho 100 PLR vendendo, tem vários produtos que eu mesma criei, ou seja, isso está gravado, isso está funcionando, isso vai rodando. Sim. Então, independente, vai continuar acontecendo com as pessoas mais próximas que estão de você. Então, eu acho que é meio que aconteceu com ele ali. É um processo que, né, imagina, esperar a pessoa falecer para poder ir atrás dela, né? Você nem conhecia, antes de falecer, né? já tinha tudo isso de seguidor. Então, 1 milhão e 200. Não sei. É muita coisa. Era já bastante, né? Ele era bem conhecido, né? Mas o que a gente sabe é que a internet, infelizmente, aquilo que eu falei, dá para se fazer muitas coisas ruins com ela também, né? E tem caminhos mais fáceis, que é essa parte do Pix, essa parte da rifa, essa parte de sorteio de carros luxuosos, né? A gente viu no jornal há pouco tempo a parte do ouro lá, que eles estavam, né, fazendo aquele glamour todo, e era super legal, uma quadrilha foi presa, então, infelizmente, as coisas começam a acontecer dessa maneira, né? Da rifa que pode estar por trás das coisas, não, o Volpiani, assim, teve um caso de um cara, acho que no Nordeste, um cara também conhecido, que estava saindo de um restaurante, e parece que ele trabalhava com algumas coisas e tinha as rifas também. Pode estar por trás, agora o seu olhar ali, né? Eu não via, eu até fui olhar a página, não é que eu tava... É engraçada, realmente. Carros de baiano, quer dizer, aqueles carros super... Não sei como ele não foi cancelado, né? Que é xenofobia, porque é baiano e tal. Não, acho que não, porque... mas assim, acaba sendo... Aqueles carros super tunados, vamos dizer assim. Tunados com gosto, né? Mais, né? Um gosto diferenciado. Tava vendo aqui o banco com pele de jaguatirica. O Escort XR3 conversível. Aqui eu não vi rifa não, tá? O que eu vi é que ele fazia publicidade, ou seja, ele postava coisas de alguém que pedia e as curtidas dele são muito grandes. Tipo 12 mil num post, mas 6 mil. Eu não sei se assim, Alexandre, esse processo aí é aquela coisa assim, eu já recebi várias propostas. A gente vai fazer
vai fazer uma publicação e tudo, e aí você paga X valor. E aí você paga para você receber X curtidas, entendeu? Isso. Então eu acho que é isso que ele fazia. Eu já tive uma situação de atender um influenciador. Ele cobrava por postagem, tipo 10 mil, 20 mil, depende do que ele queria, do jeito que a Priscila falou mesmo. E quando foi pra rifa, ele se enrolou. Então. Né? Quando foi pra rifa, ele se enrolou. Porque, veja, ele tem pessoas... Porque envolve muita coisa, né? É uma situação hipotética, tá? Pega um carro de 200 mil reais. Ele tem aqui 1 milhão e 200 mil seguidores, tá? Pega um carro de 200 mil reais e vende uma rifa a 2, 3 reais. Valor ínfimo, tá? Mas se metade dos seguidores dele comprar, já é 1,5 milhão de reais. Ele gastou 200 com o carro, entrega o carro, sem novidades nenhuma. Porém, rifa, determinados sorteios, tudo tem que ser regulado por Caixa Econômica Federal. Existe uma regulamentação legal específica para isso, que é muito difícil desses influencers atender os requisitos. Até porque não tem auditoria, uma série de coisas, de requisitos legais para acontecer. O que pode eventualmente ser feito é a venda de algum produto e com a compra se concorre, que meio que entra, mas né, porque é venda casada provavelmente, isso. Mas existem dispositivos que dá para você regularizar isso. A rifa em si é ilegal. Eu não vi aqui, Pri, que tem rifa, nada pode envolvido. Ser que, talvez... mas assim, eles fazem muitos negócios. Story, né? Que é uma coisa que some e aí a gente não... E assim, é um mundo onde é parecido com um jogador de futebol. Esses influenciadores que tem muita popularidade. Porque é cheio de parça, é cheio de amigo, é cheio de situação, é cercado de gente que nunca viu na vida. Normalmente é uma pessoa que era muito simples, de repente estoura de ganhar dinheiro, não no nível de jogador de futebol, mas imagine. Né? Então o cara, de repente, fazer um post, ele ganha 10, 20, 30 mil reais, sem muito esforço. E vai postando só bobagem, né? Porque esse aqui só postava coisa dos outros. Tem uns que fazem empina moto. Então, esse racha. cabrinho aí que eu falei, gente, o menino, ele levou tiro na cabeça e tá vivo, felizão. Assim, é um milagre, mas ele fazia... empinava movimentos radicais em motos, menor de idade, muitas vezes carregando outros menores de idade na garupa. Viralizou, fica famoso, não tem ninguém para ir lá e multar e prender. Tem aqueles que ficam andando de moto e dá pinote em polícia, famoso pinote em polícia. Olha, eu não sei que tem vários tipos, tá né? Mas não. assim, o que eu vejo muito desse tipo de influenciador, não sei se a Priscila vai concordar, é que eles se cercam de gente muito estranha, muito esquisita. E é verdade mesmo, tá? A maioria que não tem um suporte familiar, não tem uma base familiar boa, normalmente são pessoas sozinhas, muito solitárias, que de repente ficam ricas e o mundo na mão, se cercam de gente muito estranha e precisa tomar cuidado com isso. Em minha cabeça eu já vou criando um monte de situações, né? Eu já fico pensando... Gente, é tudo exemplo, eu não posso acusar, mas assim, o cara tem o carrão, fala, eu vou coloca meu carro aí na rifa, aí depois você vende, tal, você me paga tanto, beleza. Aí não pagou e não sabe com quem você está mexendo, sabe uma coisa assim? Eu já fico... Pode ser muita coisa. Né? A popularidade dele pode ter tido envolvimento com quem não devia, afetivo. Sim. Pode ser tanta coisa, né? Tanta coisa. A polícia não vai ter muito trabalho, porque hoje em dia é tudo gravado, tudo tem câmera. E pega placa. E assim, né? Quando se aprofundarem na investigação, provavelmente vão chegar na autoria disso. Deixa eu só ver, a produção acho que me mandou alguma coisa. Agora sim, ninguém toma 8 tiros no corpo, e fora os que erraram, por um erro, por um engano. Era algo para ele mesmo direcionado. Colocou, tem essa informação adicional deste caso no Web Diário. Segundo a polícia, o carro usado pelos assassinos do influenciador foi visto circulando pelo bairro onde a namorada dele mora
na semana do crime. Então é algo já premeditado, né? Sim, não dá para dizer que já passaram ali e resolveram dar o tiro. Não é que ele não preste por isso, porque ele tomou 8 tiros. Mas que era algo premeditado e motivado por algo, era. Infelizmente, né? A gente está num mundo complicado. E aí eu vou para o terceiro tema, que mais uma vez vai reiterar. Tudo está ficando normal no nosso momento, assim, de vida, né? Vamos lá. Homem morre na fila da lotérica no interior de São Paulo e clientes seguem no local apesar de corpo no chão. Um homem morreu dentro de uma lotérica localizada na zona sul de São Paulo, de São José dos Campos, no interior de São Paulo, na última segunda-feira, dia 5. Apesar do corpo da vítima no chão, o estabelecimento continuou funcionando normalmente. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que os clientes não se sentiram incomodados com o cadáver no local e continuaram na fila da lotérica para serem atendidos. De acordo com informações apuradas pela Rede Record, o homem passou mal enquanto estava na fila e acabou morrendo. O SAMU chegou a ser acionado para o resgate, mas a equipe constatou que ele teve um mal súbito. No vídeo, é possível ver que os clientes observam o cadáver, mas parecem não se importar e continuam na fila dos caixas aguardando atendimento. A gente tem o vídeo. Tem, senhor Santo? Tá com... Ai. O vídeo não tem áudio. Para quem só nos ouve, estamos assistindo... Provavelmente uma pessoa que estava passando ali, filmando a situação, uma pessoa coberta com aqueles alumínios, né? E o pessoal tranquilamente na fila, como assim, se nada tivesse acontecendo. Depois, quem tiver curiosidade, né? Entra ali no nosso canal do YouTube, o programa fica salvo. Eu vou dar rapidamente minha opinião, assim, Eu não trouxe a matéria no sentido de falar da morte em si, né? Você vê que não foi um mal súbito e a gente lamenta, mas para trazer uma reflexão das pessoas, porque tudo bem, alguém pode falar assim, o que você queria? Que o povo saísse da fila e tivesse que voltar depois e pegar mais fila, né? Ou Tem pra gente outro que lugar. pode falar isso. E aí, quer dizer, não pagar a conta, é mais importante pagar a conta. Mas se a gente se atentar, eu digo nós, no geral, realmente, a gente tá ficando mais frio. As coisas já não chocam mais, né? E cabe uma reflexão, porque é normal. Eu não sei, me assusta pensando no lado humano, porque a gente está desumanizando. A impressão que eu tenho é essa, assim. As pessoas já... mais um, ou menos um, né? Esse olhar que assusta. E aí, Volpiani, você não acha que a gente está ficando, no geral mesmo, a gente está mais frio com as coisas? Eu acho sim, Ana Lu. Nós passamos uma época de pandemia onde 660 mil pessoas morreram. Todo mundo perdeu, se não um parente muito próximo, um conhecido muito querido. Todo mundo perdeu e muito. Uhum. E era algo que a gente se acostumou a esperar a qualquer momento. Puta, fulano de tal morreu. Uhum. Toda hora, eu estava na OAB, eu emitia para advogado 2, 3 notas por dia de pesar. E gente muito querida, eu perdi muita gente querida, não perdi nenhum parente próximo meu, mas amigos, assim, muito queridos. E isso, né, é igual assim, na nossa vida normal de antes, que a gente tinha e mudou. Quer queira ou quer não, tudo mudou. Uhum. A gente ia lá, quando nós éramos crianças, ia avó, avô, tio, e a gente chorava pra caramba, de repente já não chorava mais tanto, e conforme a idade vinha, conforme a idade chegou para nós, nós fomos chorando menos a cada parente. Quando veio a pandemia, a gente perdeu muito, um seguido do outro. E sequer, né, despedir a gente podia, na maioria das vezes. No Carrefour, não faz muito tempo, um senhor infartou no Carrefour, dentro do Carrefour. Morreu no local. Enquanto o rabecão lá que não foi buscar, o mercado continua aberto. Próximo, tal. Sim, o mercado continua aberto. Hoje, a loteria é um serviço essencial. As pessoas vão na loteria, não vão no banco. Trocaram o banco por loteria, principalmente nas áreas mais simples, né? E o povo está mais frio realmente, acho que por todos esses eventos, porque a vida nos tornou assim, e essa pandemia concretizou muita coisa,
no sentido que na sensação que a gente tem de perda, né? A gente realmente, o povo ficou mais frio. Isso é um reflexo disso, né? Poxa, é chato que ele morreu, triste, né? Que pena, mas cara, eu preciso pagar essa conta hoje. Então, eu preciso depositar esse dinheiro hoje. Meu celular não está funcionando porque eu não paguei a conta. Tem que liberar na hora. Tem que fazer o jogo da Mega Sena. Vai que eu ganho 5 milhões. O povo tá assim, né? A gente tomou tanta porrada que a gente ficou calejado. E aí, Priscila, falavam tanto que o pós-pandemia, que as pessoas ficariam melhores, mais sensibilizadas, mais humanizadas. Você acha que foi esse o resultado? Assim, eu concordo plenamente ali com o que o Alexandre falou, e realmente, eu acho que se fosse um parente próximo, eu tô junto aqui, aconteceu isso com meu pai aqui na hora, é um fato, é diferente, né? Como era uma pessoa desconhecida ali para todo mundo, foi exatamente isso que o Alexandre acabou de falar. Então, hoje a gente perdeu um amigo do digital, nunca vi ele pessoalmente, mas ele é como eu, entrega conteúdo, o YouTube dele bomba, não sei o quê. Então, quando eu estava na reunião no YouTube hoje de manhã, e aí a gente recebeu essa mensagem no grupo na hora, até a Williane, que é minha parceira ali do digital, começou a chorar, né? Emocionou demais, e a gente nunca nem viu a pessoa, mas já fez diferença de alguma maneira na nossa vida, né? A gente tem muito mais afinidade com pessoas hoje online nesse processo do que com a própria irmã, pai ou mãe. Eu vejo muito mais os meus alunos, os meus parceiros, os meus clientes do que meu pai e minha mãe. Então, hoje, pelo fato também da internet, às vezes a criança está num quarto e você está no outro e tá os dois no celular. Então isso é a coisa mais normal do mundo acontecer, porque o filho está jogando videogame, o marido está trabalhando ali, está mais tarde, está precisando orçamento, a mãe está lá no computador e está fazendo janta e ao mesmo tempo está... Entendeu? Então hoje é normal estar na mesma casa em cômodos diferentes. E de repente, a hora que você vê, se você não falar, não, deu 10 horas, chega, todo mundo na sala. Não vai ter diálogo. Vai acabar o diálogo. Entendeu? É verdade. Esses dias o Vitor acordou, foi lá na porta do quarto. Ô pai, não sei o que, não sei o que. Eu falei, bom dia, tudo bem? Você dormiu bem? Eu tô aqui. Porque nem bom dia, nem oi, tudo bem. Foi lá. O pai... Aí eles não gostam, né? 18 anos, acho que é o dono do mundo, tipo... Ai, não, eu falei bom dia. Eu falei, não, você não falou bom dia. Aí já... Então tá muito assim, né? Mas... Eu já sou o que dispensa, Ana Lu. É sério, dispenso. Toda vez que alguém manda uma mensagem, bom dia, tudo bem? Não, então, hoje... Bom dia, tudo bem. Pois não. Mas vai logo pro assunto. De casa, mas não, mas dentro de casa também. Não, porque é justamente você aquele que vai ficar na fila porque você tem que pagar logo a conta. Vou mesmo. Não, eu acho que algumas relações a gente não pode deixar, sabe, de ter um bom dia. Já não dá mais beijo quando chega e quando vai embora. Não com meu marido, mas pai, filho, mãe, filho. Eu acho isso vai distanciando tanto. E aí, eventualmente, se acontece alguma coisa e um morre, eu poderia ter dado aquele beijo ou falado aquele último bom dia e tal. Agora, eu já daria, graças a Deus, Ana Lu, não é comigo. Aquele negócio de WhatsApp... Não é nada que eu tenho que fazer. O negócio de WhatsApp, eu me vejo muito mais assim... Oi, faz isso. Aí a pessoa fala, oi, tudo bem, bom dia. Aí você fala, nossa, eu tô me tornando uma pessoa mal educada. Fala, bom dia, tô bem, graças a Deus, e você? É mais objetivo, eu aprendi isso no banco, que eu era muito de florear por educação mesmo. E aí você aprende a ser mais direto. Mas dentro da sua casa, se você perder o hábito de um bom dia, oi, tudo bem, como vai? Cara, aí... Mas a Priscila falou um negócio Goiás, bacana, que a pandemia... Já tinha um pouco disso antes, né? Que essa comunicação que você está falando, dentro de casa via WhatsApp, e assim, o relacionamento das pessoas, né? Tá muito digital, muitas pessoas, você acha que eu conheço 8 mil pessoas que me seguem? Não. Vira e mexe, eu tô num restaurante, no mercado, pô, Vulpiano, eu te sigo, legal aquela live que você fez e tal. Ian, legal. Então. E a gente nunca se viu e a pessoa curte tudo, comenta, te acompanha. Mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado para isso não se perder. Porque é o que fica, assim, eu não sei se a gente vai conseguir salvar isso a longo prazo. A longo prazo eu não sei, porque assim,
a pandemia, como a Priscila disse, ela tornou a gente conhecido digitalmente, você também, né? Muita gente vê a gente aqui, adora a gente, bate papo com a gente e nunca viu. Nunca viu. Né? Nunca viu. E isso acaba se tornando amizades às vezes. Mas, por exemplo, um detalhe que a Priscila falou, que no trabalho dela, nos cursos, ela gosta muito do Zoom. Por quê? O Zoom, por mais que seja algo de tecnológico, né, vamos dizer assim, você tem uma troca. O que seria da gente se essas pessoas que comentam aqui no YouTube, se não comentassem? É muito gostoso a interação, gente ver. Né? Pri, tô te acompanhando, Volpiane, olha a camisa de lenhador, hahaha. Até quando falam, Ana Lu é a loira branca privilegiada, não tem problema, eu leio. E assim, pô, o cara tá interagindo, ele tá ouvindo o que eu tô falando, ele não tá gostando e tá tudo bem. Então, essa interação, por mais que seja de forma online, né, Pri, é importante manter. Porque ela poderia só colocar uns vídeos gravados ali, quem tiver a fim de ver o conteúdo vai aprender. Mas ela faz questão do Zoom para troca, para dúvidas, enfim. Então, é importante, né, Pri, que seria o seu trabalho focado no digital, mas o que seria se você não tivesse esse lado humano? Não acontece. É que nem assim, eu penso muito em propósito, né? Eu tenho 3 filhos. Para mim, a pandemia, eu já trabalhava em casa, então não mudou. Né? Se eu for ver o fato dessa transição de carreira, não aconteceu, porque em 2012 eu comecei a trabalhar em casa, meu primeiro filho tinha 3 anos e meio e eu não queria mais deixar ele o dia inteiro na escola. Então foi por esse motivo que eu resolvi trabalhar, né, e tentar fazer as coisas. É muito difícil, que nem eu aceito sempre aqui a entrevista, mas é um horário mais complicado na parte da tarde para mim, porque eu estou com as crianças, de manhã eles vão para a escola, então os outros 2 é uma maravilha, 8 e 12 anos, mas esse aqui ainda dá muito trabalho com ele. Já fazia o próprio miojo. Não parou um minuto aqui. Mas a minha audiência já sabe disso. Então, quando eu transferi o meu YouTube das 3 da tarde para as 8 horas da manhã, é o horário que eu posso dar atenção. Então, eu coloquei às 8 da manhã toda quarta. E ali as pessoas se adaptaram. Quem for assistir no Zoom, ótimo. Quem não for, vai estar assistindo gravado depois pelo YouTube. Mas é muito legal porque você está tirando as dúvidas e trazendo um suporte humanizado também para os seus alunos. Porque eles querem, que nem... Por exemplo, o grupo de vídeos virais está no Telegram, né? Obrigatoriamente, pela estratégia, eles precisam ter Telegram. Porque eu não vou entregar no WhatsApp, são 500 vídeos, vai entupir, não tem como, não tem nuvem para isso. Então, eu entregue lá. E é muito mais fácil de salvar e postar. Só que não adianta só eu entregar os vídeos. Não adianta, não é de mim. Você vende pacote de vídeos virais, mas você entrega como fazer para ele viralizar. Né? Como que você posta? Quais são as estratégias por trás do negócio? E ao mesmo tempo eu estou ali no Telegram todos os dias, respondendo as dúvidas e atendendo como um suporte humanizado. Então esse é o grande diferencial, né? Eu acho que eu não compraria nada na internet que não tivesse um suporte, que eu não conseguisse esse contato com alguém, entendeu? Muito bom. O Júnior foi bonzinho hoje com os temas, né, mais leves, mas não tem como a gente não falar de política. Então, esses 2 últimos geralmente são de política, mas ele só deixou um, viu, Volpiane, para sua alegria. Ele não quer a gente em guerra. Não brigar. E hoje eu vim de verde e amarelo. Não foi proposital, assim, mas achei que ficou tão bonitinho. Ela veio camuflada, né? Para guerrear comigo mesmo. Muito bom. Mandar um abraço para o Marcos Gonçalves, que ontem tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. É um ouvinte também, sempre por aqui no YouTube. E ganhou um rádio, o sorteio do rádio, ele ganhou, que tem toda sexta-feira, ele veio buscar. Obrigada, viu, Marcos? Último tema de hoje. Bolsonaro aposta em Nunes Marques para tentar se salvar em julgamento do TSE. Jair Bolsonaro e sua defesa articulam com o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal e agora também integrante do Tribunal Superior Eleitoral, um pedido de vista no julgamento na Corte Eleitoral que irá decidir se Bolsonaro perderá seus direitos políticos por 8 anos. As informações são do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. O julgamento está marcado para o próximo dia 22, em ação apresentada pelo PDT, e irá analisar a conduta do ex-presidente em reunião com embaixadores, na qual ele criticou as urnas eletrônicas.
Bolsonaro é acusado de abuso de poder político com desvio de finalidade e uso indevido dos meios de comunicação e abuso, já que a reunião foi transmitida pelos canais oficiais do governo. A estratégia da defesa de Bolsonaro, caso Nunes Marques se comprometa a ajudar no julgamento, é aproveitar o prazo de 60 dias estabelecido pelo pedido de vista, além do período de recesso do judiciário marcada para julho. Com isso, o ex-presidente ganharia mais 3 meses para trabalhar sua defesa e articular com o restante da corte do TSE um resultado que não o torne inelegível. Nunes Marques foi um dos ministros indicados por Bolsonaro a uma vaga do STF durante o seu governo. Em parecer assinado em abril pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet Branco, o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-presidente, entendendo que o discurso de Bolsonaro aos embaixadores atacou as instituições eleitorais. Matéria da Jovem Pan. Eu, assim, com muita dor no coração, acho que esse pedido de vista vai ser mais ou menos quando aquele seu time busca um empate para ir para os pênaltis, porque já estava um jogo perdido, aí foi lá nos 49 do segundo tempo, fez o gol que foi para os pênaltis, aí chega nos pênaltis, perde. Aí você fala assim, era mais fácil já ter perdido no tempo normal mesmo, faz eu aqui quase morrer do coração. Eu acho que, diante do que a gente tem visto, a própria efetivação da cassação do Dallagnol ontem, a gente, assim, tá tudo errado. E vai continuar errado, infelizmente. Então, eu não vejo, eu acho que é só o fôlego para você ir para os pênaltis e perder nos pênaltis. Infelizmente, eu fico triste, mas sim, eu acredito que conseguirão torná-lo inelegível. Mas é lógico, aí tem a estratégia da defesa que, né, tem que acontecer e eles optaram por isso. Sim. Mas eu tenho, assim, eu estou muito indignada e é muito triste na minha observação e na minha opinião saber que o Dallagnol foi o primeiro, no caso de cassação, já tem a fila dos próximos que deve acontecer e a inelegibilidade do Bolsonaro também está nessa fila. É isso aí, foi a escolha feita pela maioria, então, porque, não, mas uma coisa é o TSE, outra coisa é o presidente, não, virou uma coisa só, né, como que chama, manda quem pode. Na verdade são coisas diferentes, mas vai vir de todo quanto é lado. Mas no fundo tá tudo junto. E aí, Priscila Espina, qual que é a sua opinião? Eu sou uma pessoa que eu não me envolvo muito na política, não, Ana Lu. Eu sei que dá resultado. Olha a caneca dela, que chique. Pode tirar uma foto, Ana Lu. Posta nesses stories que isso vai voltar. Mas olha só, esse processo, né, de política, para mim, já não é um assunto que me agrada muito. Não dá pra gente julgar, né, sobre isso. E a gente sabe que, infelizmente, muita coisa se complica, né? E muito interesse pessoal, e né? A gente, é cada um por si, mais ou menos isso que acontece. Então, eu não acredito em grandes justiças nesse processo, não, né? Até porque, essa semana, já que é para polemizar tudo, né? Passou no jornal, né? Que o Lula foi lá e elegeu um advogado e tudo mais. E foi o mesmo advogado que tirou ele da cadeia, né? Você começa a ligar os fatos e fala, entendi. Então, né? A gente não é bobinho, sabe? Eu acho que o povo não é trouxa. Então, ele tá entendendo ali o processo. É muito difícil assistir televisão. Mas eu tava fazendo janta e o meu marido ligou o jornal. Eu falei, não acredito que você vai fazer isso comigo, né? Você vai sair em satisfação? Não, porque em casa é proibido. Eu falo, pelo amor de Deus, escuta louvor, faz qualquer coisa. Mas galinha pintadinha é melhor que jornal. Eu não deixo. Muito difícil meus filhos verem algumas, né? E aí ele ligou e apareceu essa notícia. Então eu acredito exatamente que vai acabar em pizza. Essa é a minha opinião, porque e olha que eu gosto de pizza, o dinheiro ainda toma conta do processo, né, Alexandre? Não tem jeito, é muito difícil. Não nesse caso, viu, Pri? Não nesse caso. Não dá pra entender. Aí eu deixo pro Alexandre aí. Opinião do povo, sabe, Alexandre? Aquela coisa assim. Quando eu sempre fui um defensor, eu vou só não é questão de defesa, só quero fazer uma analogia porque eu falo isso desde que aconteceu, tá? Sim. Quando eu falei que o Lula seria preso politicamente, não legalmente,
deu certinho. Ele foi preso, ficou 500 dias preso, e todo o processo dele foi anulado, de acordo com a Constituição. Foi, de verdade. De verdade. Eu sei que você sempre falou isso, é que... De verdade, por quê? O que aconteceu? Essa troca de poderes num Brasil polarizado como estamos hoje, houve a troca do poder. Então Lula perdeu o poder, foi para os mais conservadores, que culminou com a condenação dele. Quando aconteceu o impeachment da Dilma, mesma coisa, ela sofreu impeachment automaticamente, ela deveria ficar inelegível por 8 anos. Aí teve aquela segunda votação que o Lewandowski, lá nos 49 do segundo tempo, colocou uma vírgula arrumou onde não tem. Isso. Politicamente falando, Pri, Ana Lu, politicamente falando, quando os julgamentos são políticos, se o poder muda depois, pode acontecer a reversão, como aconteceu com o Lula. Não estou dizendo que ele era culpado ou inocente, não é essa a questão. A questão é a legalidade da condução processual. No Bolsonaro, nesse caso em específico, ter opinião não é crime. Em que pese ele estar presidente da República na época e duvidar, que é um direito dele, de qualquer um, constitucional, do sistema eleitoral do Brasil. Agora vão pegar e querer falar sobre inelegibilidade em cima disso, com tanta coisa que tem para ver legal. Por exemplo, a questão da carteira adulterada de vacinação é algo para ser apurado. Que está sendo. E se for apurado, é crime. Se for constatado, é crime de falsificação de documento público. Mas aí que eu falo para você. E torna ele inelegível. Eles começam a investigar, viu que pode ter um crime. Sim. Mas que não foi ele, aí perdeu o interesse. Aí tudo bem. Tá. Então, assim, quando eu falei, não é que vira um pote só, mas vem de vários lugares, porque se tenta minar a pessoa de todos os meios possíveis. Um é o TSE, o outro vai ser a Justiça Criminal, o outro vai ser a Civil, e por aí vai. A questão é, cabe isso? Realmente, um crime, é crime ter opinião e duvidar de um sistema eleitoral? Na minha opinião, não. Poderiam achar outra coisa, agora por isso até porque não. Nós vimos várias situações que, não que eu tenha dúvida do nosso sistema eleitoral, só acho que ele realmente não é tão seguro, porque ele é informática, ele é sistematizado, e tudo pode acontecer. Eu também não confio 100% no sistema eleitoral. Eu vou ser processado criminalmente por isso? Não é interesse deles, mas se você eu tenho uma opinião sobre como poderia ficar mais seguro? Tenho. Ele deu a dele, a minha não é muito diferente da sua, que ao imprimir lá o comprovante do seu voto, tornar auditável, acho uma boa. Em casos em que seja necessário, em que haja um apontamento de alguma situação estranha numa urna, vamos auditar essa urna, está aqui os comprovantes de votação. Seria imprimir o teu voto e colocar na urna fechada lá. Não usou, acabou. A minha opinião é igual à sua nesse sentido, e a gente não pensa igual politicamente. Mas você também é da mesma opinião que assim, vai ser só jogar para os pênaltis, se ele conseguir essa vista. É muito difícil que falem, não, ele não vai ser inelegível. É difícil, né? Eu não tenho como afirmar isso, porque se for uma situação onde ele será julgado politicamente, para mim ele vai ficar inelegível. Não, sim. Porque legalmente para mim não tem cabimento. Se for pela lei, não aconteceria. Legalmente para mim não tem cabimento. Aí a sua opinião rápida, até por quanto tempo, assim como o Dallagnol, a cassação dele não faz sentido. O Dallagnol, apesar de achar lindo o que aconteceu com ele, pelo que ele fez já na carreira dele como procurador, para mim também não tem legalidade. Porque ele foi afastado com base em uma eventualidade. Pode ser que, se tivesse acontecido é uma eventualidade. Poderia ser que... É uma eventualidade. Ou seja, para mim ele errou sim de aceitar a opinião de como conduzir investigações e o processo. Isso é muito errado. Ele deveria ser julgado por isso, como o Moro também, criminalmente e dentro disciplinarmente, pelas situações que ele gerou com a condução da Lava Jato.
Deveriam sim, mas não foram ainda, não existe nada concreto e nada que seja passível de derrubar ele do mandato que o povo colocou ele lá. Errado ou não, não gosto dele, não gosto do que ele fez, Adorei sou contra que você falou ele, isso, porque... mas pra mim não é legal a queda dele. Não, eu achei bacana, porque assim, a Lúcia Gomes colocou: algumas opiniões precisam ser mais isentas, a eleição já passou. Tem muita gente apaixonada por Bolsonaro que não sabe separar as coisas. Eu imagino que é porque eu sou... bom, enfim, não sei exatamente, eu sou bolsonarista, mas assim, dentro da opinião, foi exatamente a mesma opinião de o Alexandre Volpiani, que não gosta do Bolsonaro, e ele é advogado. Então, por isso, mas aqui, Lúcia, respeito, entendo o que você quer dizer, mas aqui a gente não busca isenção, a gente busca ouvir todas as opiniões e respeitá-las. Se a Priscila, ela não fala muito de política, mas se ela falasse politicamente qualquer coisa diferente da minha, seria respeitada, a gente ouviria, ela sabe disso, né, participa já algumas vezes aqui com a gente. Eu e o Volpiani, a gente pensa politicamente o oposto um do outro e a gente se respeita e ouve. Então, o quadro chama Na Minha Opinião, justamente porque cada um pode trazer a sua opinião, sem precisar ser isento, e são respeitadas. Esse é o intuito da democracia funcionar. É liberada a opinião sem ofender ninguém, mas que sempre muito respeitada, tá? Então, só explicando que a gente separa, assim, eu gosto muito dele, mas sempre falei, se ele fizer algo que eu veja, que entenda que é realmente errado, como se comprovassem a falsificação da vacina, do cartão de vacina feito por ele, eu me decepcionaria, porque eu acho que nem precisaria ter feito isso, e pelo jeito não fez. O Marcos colocou que é a caça às bruxas, de quem não é do time de esquerda. O Manuel colocou: parabéns ao nobre defensor Alexandre Volpiani pela conduta e ética em tratar dos temas difundidos no programa. A estimada apresentadora, filha de peixe, um peixinho, está a caminho. Se seguir os passos do sempre-deputado Francisco Rossi. Lá vem a prefeita. Poderá galgar seu espaço na política. Forte abraço a Priscila Espina. E do ponto de vista jurídico, não podemos criticar o STF pelas suas ações, tendo em vista que o Congresso que criou as leis. Eu entendi o que o Manuel disse, só vou 30 segundos. O STF acerta na maioria das vezes, e principalmente quando ele defende o que está no texto constitucional. Porque é o papel do STF. Sim. Defender a Constituição ante tudo que é contrária a ela nos processos, no Legislativo ou no Executivo. O problema, eles têm que ser isentos, né? Eles precisam ser isentos e não se atentar a clamores públicos. Sim, sim. Porque quando o STF ele defende a Constituição, que é o papel simples dele, ele é perfeito. E aí eu sempre elogio o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um defensor ferrenho. Por isso que ele é tão criticado às vezes, porque muitas vezes é contra o clamor público. Entendi. Então o que o Manuel falou aqui, bacana. Mas o Congresso, o STF, ele precisa fechar com a Constituição e fazer o seu papel pura e simplesmente sem querer agradar ninguém, que é o que às vezes ocorre, é o que às vezes acontece de querer se aparecer demais por causa da TV, etc e tal, e acaba se enrolando com isso. Falou do Zanin também, né? Não, alguém falou do Zanin. A Priscila falou. O Zanin é uma indicação do Lula, é um baita advogado, um conhecimento jurídico gigantesco. Tanto é que o Lula tá solto. Ué. Né? Mas existe essa divergência de ser muito pessoal. A prerrogativa do presidente na indicação, ele fez quem fez, ele poderia. Sim. E assim, será se for um dos maiores ministros que passarão por lá. Aí eu já não consigo... Advogado é outro esquema. O Marcos colocou: não sou bolsonarista, sou a favor das boas condutas na política, já vista que estamos longe disso. Gente, obrigada pela participação de vocês, muito bom, adoro isso, adoro quando tem essa troca. Volpiani, suas considerações finais de rede social, vai que você vira o influencer, já procura a Priscila. Vou procurar a Priscila urgente, já, viu? Manda muito bem. Agradecer a casa novamente, a equipe, a todo mundo da Rádio Nova Difusora, adoro estar aqui, é minha casa. A você, pela oportunidade, pelo prazer de debater, de brincar, de rir e falar sério, que é o que a gente sempre faz. Priscila, bom estar contigo também, é a segunda vez que estamos juntos. Logo, logo a doutora Giovana te procura pra gente fechar uma parceria de marketing. Boa.
E queria mandar só um abraço para o Reinaldo Antônio Volpiani, Dr. Reinaldo, meu tio, e Dr. Paulo Prieto, trabalhamos juntos. E eles falaram, se você não mandar um abraço pra gente hoje, vai ter quando você voltar pro escritório. Vai rasgar todos os seus camisas de xadrez. Muito bom. Obrigada, viu? Um abraço pra vocês também. Priscila Espina, suas considerações e deixe, por favor, onde o pessoal pode te encontrar. E também a Gabriela, né? Giovana, que também vai te procurar. Priscila. Bom, tá como Priscila Espina, ponto oficial. Eu só peço desculpa aqui que o bebezinho hoje deu trabalho, a gente não dormiu nem um minuto. Tá mais bonzinho que a última que eu me lembro, viu? Tá. E eu quero agradecer, viu, Ana Lu? Muito bom estar aqui com você. Gosto muito do seu trabalho. Eu sou fissurada lá no seu Instagram, nos seus stories. Eu acho que você tem uma conduta muito bacana aí com o seu público, né? Esse espaço que você entrega aqui para as pessoas é muito bacana também, muito fortalecedor, eu acho, né? E inteligente e muito sábio, viu? Porque as pessoas, elas começam a ter voz e começam a entender um pouquinho mais sobre os assuntos, né? O processo. Eu não sou a pessoa lá da atualidade total hoje, de estar ali com esses assuntos mais polêmicos, né? A gente acompanha menos. Mas tudo que é de inovação, de inteligência artificial, de todo o meu processo ali, é que nem o Alexandre, né? A parte da advocacia dos direitos, das leis, sempre muda alguma coisa, ele tem que estar sempre estudando, sempre atualizando aí na área dele. E eu acredito que as pessoas, elas não focam muito hoje nas notícias, né? O jornal, ele tá perdendo força, na minha opinião, ali na televisão, né? Tá ganhando mais força no blog, no processo das notícias que você vai ler, vai ver... Tá aqui na rádio, ver um vídeo no YouTube. É muito mais rápido você pegar o celular do que você parar para assistir uma televisão, né? Essa é a minha opinião hoje aí. Tá, Priscila Espina, ponto oficial. A gente tem agência também, site da agência digital aqui.com. E o baixinho já tá estressado agora. Tadinho, mas aguentou bem, aguentou firme. Obrigada, viu, Ana Lu? Obrigada. Deus abençoe. Gratidão, Alexandre, por tudo. Obrigada. E para você entender, mesmo você fala, eu não sou muito da política, a gente quer ouvir essas pessoas também, porque nem todos falam muito de política. Então você é uma voz que com certeza é a voz de outras pessoas ali que não falam muito, mas o pouco que falam dão o recado. Obrigada, viu? O baixinho tá treinando jiu-jitsu ali com a Priscila. Obrigada, gente. Eu fico por aqui. Lembrando, amanhã é feriado, não terá sintonizados. Na sexta-feira vai estar muito legal. Eu não estarei, mas o Júnior vai tocar aqui com muita maestria com a Ana Paula Rocha, o convidado da semana. Então vale a pena, acompanhe nossa programação. Sexta-feira vai ser programação normal. Eu volto na segunda-feira. Muito obrigada, fiquem com Deus, bom feriado, beijos e até segunda-feira. Você acabou de ouvir o programa Sintonizados. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. Você ouve e não cansa de ouvir.